Olá, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso estudo do livro A Ciência de Ficar Rico, né? Vai ser muito bom fazer o estudo desse livro junto com você. Foi um dos livros que me ajudaram muito, né, na minha evolução financeira, especialmente, mas em outros sentidos também, tá? O conceito que é passado aqui serve para diversas outras coisas, mas o foco aqui é nas questões financeiras, tá? E esse livro, ele é um livro relativamente curto, né? Pequeno, como você pode ver aqui. Ele tem aqui, 107 páginas, né? Realmente é um livro pequeno, então não vai ser difícil o estudo dele. Mas como o próprio prefácio aqui diz, é um livro pequeno, porém o que é dito aqui é extremamente valioso, tá? E um dos motivos de ele ser relativamente pequeno, só antes de eu falar sobre isso, antes de mostrar aqui o prefácio, só ver aqui, né, que é o livro que inspirou O Segredo, né? Então o filme O Segredo, o livro O Segredo, pode ser que você já conheça. Rhonda Byrne, que foi quem escreveu o livro, né, e produziu o filme, se baseou nesse livro aqui, tá? A Ciência de Ficar Rico. O motivo do livro ser um livro relativamente curto é o seguinte, olha, aqui no prefácio, vou só ler um trechinho aqui para você, para entender o porquê que realmente ele é um tamanho menor do que outros livros, né? Como por exemplo outros aqui, ó, esse aqui, por exemplo, Desperta-se o Gigante Interior, tem 700 páginas, né? Mas será que aqui tem tão mais informação? Diz assim, olha, este é um livro pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado teórico. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro. Destina-se aos que querem enriquecer primeiro e filosofar depois. E àqueles que até agora não encontraram tempo, meios ou oportunidade para estudos profundos de metafísica, mas que desejam resultados e estão dispostos a aceitar as conclusões da ciência como base para a ação, sem precisar conhecer os processos pelos quais as conclusões foram alcançadas, tá? Então o que quer dizer aqui? Nesse livro, ele não vai detalhar muito o porquê das coisas, tá? Existe, quando fala que é a ciência de ficar rico, existe uma ciência mesmo por trás, né? Que hoje, até na época que esse livro é de 1910, se não me engano, na época da escrita desse livro, estava começando ali os estudos sobre física quântica, né? E hoje em dia já tem um estudo muito grande relacionado a isso. E a física quântica explica isso que ele vai estar falando aqui de forma simples, a física quântica explica em detalhes, mas é algo mais complexo, né? Então, o objetivo realmente aqui do livro é ser algo prático, como ele falou, tá? Se você quiser se aprofundar nos porquês das coisas, você vai precisar provavelmente estudar física quântica, tá certo? Como que a gente vai fazer esse estudo aqui? O livro ele tem 17 capítulos. Inicialmente eu tinha pensado em fazer capítulo a capítulo, um vídeo para cada capítulo, mas não achei necessário, tá? Os capítulos são pequenos, então vão ser divididos aqui entre 4 a 5 partes, os nossos estudos aqui. Então, essa aqui vai ser a primeira parte, que vai ter os 4 primeiros capítulos, tá certo? Então, para a gente começar aqui, e uma outra coisa, eu vou deixar aqui embaixo um link dos áudios, se você quiser ouvir, e até sugiro que você faça isso, tá? No canal Conteúdo de Valor, né, do Misael Michel, que fez a leitura de forma muito bacana desse livro, eu sugiro que você ouça lá, e aí depois você vem aqui realmente para ter esse estudo, né? Porque isso aqui eu não vou ler todos os capítulos, depois falar, não, eu vou tirar os pontos principais aqui, já fiz a leitura, né, novamente, para a gente fazer esse estudo aqui, então já está tudo marcadinho, mas não vai ser uma leitura, então eu sugiro que você ou leia as partes que eu vou conversar aqui com você, ou então escute. Essa primeira parte, capítulos de 1 a 4. Então, se você quiser primeiro ler ou ouvir os capítulos de 1 a 4 aqui do livro. Beleza? Bom, então para a gente começar aqui nosso estudo, o primeiro capítulo aqui do livro tem o título O Direito de Ser Rico. O Direito de Ser Rico. Eu separei um trecho aqui para fazer a leitura mesmo aqui para você, esse trecho vai ser interessante ler para dar realmente a ideia aqui do capítulo 1. Como eu disse, aqui é um capítulo pequeno, então
Eu vou falar aqui para você os pontos principais, mas depois aquele ponto principal, o ponto-chave do capítulo, para você realmente guardar. O trecho que eu separei diz assim, olha: não há nada de errado em desejar ser rico. O desejo da riqueza nada mais é que a vontade de levar uma vida mais rica, plena e abundante. E esse desejo é louvável. O homem que não quer viver com maior abundância não é normal. Como não é o homem que não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que deseja. Existem 3 motivos para a nossa existência. Vivemos para o corpo, para a mente e para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis. E nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode alcançar a plenitude se a um deles for negada uma vida integral e expressiva. Não é direito nem nobre viver só para a alma, negando a mente e o corpo. De igual maneira, não é adequado viver para o intelecto, negando o corpo e a alma. Todos nós conhecemos as consequências terríveis de viver apenas para os prazeres do corpo. E sabemos que a vida real significa a expressão completa de tudo, o que o homem pode transmitir por meio do corpo, da mente e da alma. Ninguém pode dizer que seu corpo está explorando todas as suas funções, a não ser que o mesmo se aplique à sua mente e à sua alma. Onde há uma possibilidade não expressa ou uma função não desempenhada, há um desejo insatisfeito. Desejo é possibilidade em busca de expressão ou função em busca de desempenho. O homem não pode usufruir em sua plenitude do corpo sem boa alimentação, roupas confortáveis e abrigo adequado, e sem livrar-se do peso do excesso de trabalho. Descanso e recreação são também necessários à sua vida física. Não há como desenvolver o potencial de sua mente sem livros, o tempo para estudar, sem oportunidade para viajar e observar, ou sem convívio intelectual. Então, esse trecho aqui, ele é um resumo realmente do que é esse capítulo. O que quer dizer aqui? Olha, a primeira coisa, esse é o conceito principal do capítulo, é: não há nada de errado em desejar ser rico. Né? O título do capítulo é Seu Direito de Ser Rico. Então, a primeira coisa é isso. Muitas e muitas pessoas têm essa crença, né, de que isso é errado. No treinamento, né, aqui dentro do portal tem o treinamento Mente Sã para o Dinheiro, e lá eu falo sobre crenças conflitantes sobre dinheiro, que é, por mais que a maioria das pessoas queira ter mais, uma boa parte dessas pessoas tem crenças negativas relacionadas ao dinheiro. E uma dessas crenças é isso, que é errado desejar ser rico. Né? A pessoa que quer ser rico, ela quer viver só para os prazeres. Então o trecho que eu li aqui complementa isso, né, que fala aqui de corpo, mente e alma. Né? Quando a pessoa quer viver somente para o corpo, né, ou seja, eu quero enriquecer e viver somente para o corpo, ou seja, apenas para os prazeres da vida e tal, como falou aqui, a pessoa pode até conseguir isso, mas não vai ser feliz. É óbvio que não vai ser feliz. Mas quando esse desejo alimenta outras coisas também, por exemplo, a mente, né? Uma pessoa que é rica, ela vai ter, muito provavelmente, mais possibilidade de ser mais intelectual, vamos dizer assim, no sentido legal da palavra, né? No sentido de ela poder estudar, dela ter mais tempo. Né? Quando a gente fala aqui, a ideia aqui de riqueza é ter um valor muito alto, né? uma quantia muito alta de dinheiro, sem necessariamente você ter que trabalhar mais por isso. Tá? E aí é um dos conceitos que a gente vai ver aqui na frente, porque às vezes tem esse conceito, né? A pessoa que é rico, ele trabalha demais e não tem tempo para outras coisas, o que não é verdade. Então a parte mental, a parte intelectual, é uma parte que pode ser desenvolvida mais facilmente quando a pessoa tem uma grande quantia de dinheiro sem ela precisar trabalhar mais para isso. Tá? E também as questões aqui relacionadas à alma, né? Ou seja, por exemplo, né, a questão de meditação ou coisas mais nobres, vamos dizer assim, como doação e coisas do tipo, né? Isso são coisas da alma, né? Coisas mais nobres, vamos dizer assim. E a pessoa que é rica, ela também pode fazer, entre aspas, né, coisas da alma. Né? De novo, muitas vezes a gente tem o preconceito, né, de que a pessoa que é rica, ela como se não tivesse alma, né? Ou seja, ela vive somente para os prazeres, ela não se importa com as coisas, vamos dizer, mais importantes da vida.
mas isso não é uma verdade, tá certo? Então, o conceito principal desse capítulo aqui é isso. Você tem o direito de ser rico, não tem nada de errado com isso, e não quer dizer, se você tem esse desejo, de que você é uma pessoa simplesmente carnal, sabe? Uma pessoa que vive somente para o corpo e tal. É possível você viver corpo, mente e alma sendo uma pessoa rica financeiramente. Beleza? Esse é o conceito desse primeiro capítulo aqui, o direito de ser rico. Bom, continuando aqui, agora o capítulo 2, né, que tem exatamente o título A Ciência de Ficar Rico. Nesse capítulo aqui já vai mostrar o primeiro conceito mesmo dessa ciência que o Wallace de Waters prega aqui no livro, né, o que ele esclarece para a gente aqui no livro. E basicamente essa frase aqui é um resumo do capítulo, tá? Diz assim, olha, a posse de dinheiro e bens resulta de algumas ações executadas do modo certo, né? Ou na versão mais antiga diz de uma certa maneira, a primeira versão pelo menos que eu li desse livro, né? A posse de dinheiro e bens resulta de algumas ações de certa maneira, ou seja, a diferença realmente está na ação, tá? Ele deixa mais claro aqui, em outros parágrafos, eu marquei 2 ou 3 parágrafos aqui, que vai deixar claro esse conceito. Diz assim, olha, enriquecer não é uma questão de ambiente, pois, do contrário, todas as pessoas de uma determinada região seriam ricas, todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao passo que as de outras cidades seriam pobres, ou os habitantes de um estado teriam dinheiro em abundância, enquanto os habitantes do outro estado próximo viveriam sempre na pobreza. Pulando alguns parágrafos aqui, diz assim, ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns sobre todos os aspectos, sem maiores talentos ou habilidades do que outros homens. Evidente que não enriqueceram por possuírem talentos ou habilidades que outros homens não possuem, mas porque agem de certo modo. E para reforçar esse conceito, diz assim, olha, além disso, já vimos que não é uma questão de ambiente. A localização pode influir até certo ponto. Ninguém vai para o deserto do Saara a fim de abrir um negócio. Ficar rico, olha aí uma parte importante aqui, olha. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas e de estar onde existe gente com quem se possa negociar. Isso aqui vai ficar mais claro mais para frente. Se essas pessoas estão dispostas a negociar ao nosso modo, melhor ainda. Mas a influência do ambiente vai até esse ponto. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer. E aí, nesse ponto eu até abri um parêntese aqui, né, que hoje em dia, mesmo independente da cidade onde vocês morar, né, por exemplo, aqui fala, se alguém na sua cidade pode ficar rico, pode ser que você mora numa cidade tão pequenininha que fala assim, mas ninguém na minha cidade é rico. Mas se você está me assistindo aqui, você tem internet. E se existe internet, você pode ficar rico. Basicamente isso. Porque, como ele falou aqui, para você enriquecer, possivelmente vai ser necessário você negociar com pessoas. E nessa época que, obviamente, não existia internet, a negociação era tete a tete, né? E hoje em dia, não é necessário isso, né? Então, mesmo que ninguém da sua cidade, ninguém que você conheça, tem enriquecido por questões geográficas, né? Aqui eu moro na roça, aqui não tem como, mas se você tem internet, basta para você ter um trabalho e fazer isso aqui, né? Negociar com pessoas. Então esse capítulo aqui, basicamente a ideia dele é essa, é de mostrar que a diferença entre, né, as pessoas ricas e as pobres não é definitivamente o lugar, não é a família e tal. É lógico que isso influencia até certo ponto, como ele falou aqui, né? Se uma pessoa ela já cresce em um local que as possibilidades são mais favoráveis, vamos dizer assim, isso pode facilitar, é óbvio, mas não impede o processo. Por exemplo, eu nasci no meio da favela, pode ser que não seja um local muito propenso, mas é possível, sim. E qual que é a diferença? Como eu disse aqui, olha, a posse de dinheiro e bens resulta de ações executadas do modo certo. E aí aqui vai explicar mais para frente que modo certo é esse. Mas grave isso. Eu preciso fazer as coisas de uma certa maneira.
né? Eu preciso fazer as coisas do jeito que as pessoas que enriqueceram fazem. Se eu fizer as coisas desse jeito, eu também vou enriquecer. Basicamente é isso a ideia desse capítulo, né? Fala, então, o primeiro pilar dessa ciência de ficar rico é o seguinte: pega o que as pessoas que ficaram ricas fizeram e faça também. Basicamente é isso. E aqui ele vai explicar mais para frente que ações são essas, tá certo? Então, esse é o conceito principal desse capítulo. É preciso agir de uma determinada maneira e tirar, né, se tiver alguma coisa aí na sua mente ainda de porque na minha família não tenho, porque no meu estado, na minha cidade. Se você fizer como as pessoas que enriqueceram fizeram, inevitavelmente você vai enriquecer também. Beleza? Então é isso aqui sobre o capítulo 2. Bom, agora aqui o capítulo 3, o título do capítulo 3 é Monopólio da Oportunidade? É uma pergunta. Monopólio da oportunidade? Ou seja, o monopólio é algo, né, que está ali, que somente uma pessoa, pouquíssimas pessoas têm acesso àquilo ali. Não é algo que é acessível para todo mundo. Será que no caso do enriquecimento é assim que funciona? Boa parte das pessoas pensam assim, né? E tem um trecho aqui desse capítulo que já desmistifica isso, que diz assim, olha: ninguém continua na pobreza por falta do suprimento de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Cada família em todo o mundo pode construir um palácio do tamanho do Capitólio em Washington só com material de construção existente nos Estados Unidos. Com um cultivo intenso, é possível produzir lã, algodão, linho e seda em quantidade suficiente para vestir todas as pessoas do mundo, melhor do que Salomão em toda a sua glória, além de prover farto alimento para todos. O suprimento, olha só que interessante essa parte. O suprimento visível é praticamente inesgotável, enquanto o invisível é realmente inesgotável. Repetir essa parte. O suprimento visível é praticamente inesgotável, enquanto o invisível é realmente inesgotável. Tudo o que vemos na Terra é feito de uma substância original de onde todas essas coisas procedem. Então, esse trecho aqui vai ficar melhor explicado no próximo capítulo. Mas qual que é a ideia central aqui? É essa questão muitas vezes a gente tem realmente um pensamento de escassez, né? Que é assim, para um determinado número de pessoas ser ricas, outras precisam ser pobres, né? É como se existisse existe uma quantidade X de dinheiro no mundo, e aí dessa quantidade X, vamos dizer, 95% fica com os ricos e os 5% com o pobre. Mas isso não é verdade. Até um outro livro excelente relacionado a isso, que é esse aqui, O Segredo da Mente Milionária. Lá fala dá um exemplo muito bom com relação a isso, que fala que o dinheiro é como se fosse um bolo interminável. Um bolo interminável. O que é isso? Na nossa casa, né, vamos supor, se você mora numa casa e tem 4 pessoas, né, e tem um bolo com 6 fatias, se cada pessoa quiser comer 2 pedaços, alguém vai ter que ficar sem. Né? 2 vai poder comer 2 pedaços, os outros 2 vão ter que comer somente um pedaço. Por quê? Porque o bolo termina. E muitas vezes a gente imagina que o dinheiro é exatamente assim, né? Vamos supor, existe 1 trilhão de dólares no mundo e ainda esse 1 trilhão vai dividindo para cada pessoa e um restinho que fica com os pobres. E não é verdade. Como ele falou aqui, olha, é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Cada dia, né, no mundo existe uma quantidade X de dinheiro e cada dia é produzido mais milhões, bilhões e trilhões, sei lá, todo santo dia. Então, o principal conceito aqui não existe isso, né, de para tal pessoa ter, outra precisa não ter, né, que existe esse monopólio. Né? E boa parte das pessoas que pensam isso, ela pensa que eu que preciso não ter para que outras pessoas tenham. Tá? Então, e aí é preciso trabalhar as duas coisas, né? Tanto não querer ficar nesse grupo, né? Nesse grupo imaginário, né? Então tem lá os ricos, eu sou pobrezinho aqui, e nem também de achar que eu vou enriquecer e para isso eu vou ter que deixar outras pessoas pobres, porque isso é um bloqueio também. Né? Eu não quero enriquecer, é uma crença conflitante, né? Como eu falo lá no treinamento Mente Sã para o Dinheiro. Essa crença, né, de que
para eu ganhar, outro vai ter que perder. Esse tipo de pensamento impede que você ganhe, porque boa parte das pessoas não quer isso, né? Outros não tá nem aí, né? A pessoa vai roubar e não tá nem aí, mas boa parte das pessoas, eu acredito que a maioria, não quer isso, né? Para eu enriquecer, eu vou ter que empobrecer o outro. Mas, como falou aqui, não é necessário, tá? E essa frase, como falou aqui, olha, tudo que vemos na Terra é feito de uma substância original, de onde todas as coisas procedem. Aí ele já deu uma pincelada aqui numa das partes principais desse livro que a gente vai ver no próximo capítulo, beleza? Mas qual que é o ponto-chave desse capítulo 3 aqui? Que não existe quantidade limitada de dinheiro, beleza? Pode ficar muito tranquilo que você pode ter bilhões e outra pessoa também ter bilhões, e para isso ninguém vai ter que ficar na pobreza, beleza? Esse é o conceito principal aqui desse capítulo 3. Bom, vamos entrar agora aqui no capítulo 4 do livro, e esse aqui já entra numas partes aqui que vai precisar de uma evolução maior mental nossa, assim, né? uma expansão de consciência para entender exatamente tudo que vai ser falado aqui, embora sejam conceitos passados aqui de forma simples, mas é muito diferente do que boa parte de nós aprendeu, né? Então, pode ser que você tenha que ouvir isso aqui mais vezes para realmente fazer mais sentido para você, tá? O capítulo 4, ele tem o título, O Primeiro Princípio da Ciência de Ficar Rico. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. Eu vou ler alguns trechos aqui para ficar mais claro qual que é a ideia aqui, tá? Logo no começo aqui do capítulo diz assim, olha, o pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. Aqui fala substância informe, eu conheci como substância amorfa, então eu vou falar substância amorfa, tá? O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância amorfa. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma impresso nessa substância produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento da substância original. Quando a massa amorfa pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos num mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento. Bom, isso aqui, se você já estudou, né? Pode ser que você já tenha estudado esse livro, ou física quântica, e pode ser que faça mais sentido para você. Se é a primeira vez que você ouve isso, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, o que é isso? O que quer dizer isso daqui? É algo muito diferente do que a gente está acostumado. Então, basicamente, o que quer dizer aqui é o seguinte, tudo que existe, eu, você, esse gravador, o livro, tudo, por trás de tudo aqui, existem átomos, elétrons, tal, mas a última coisa que existe aqui é essa substância, né? Que ele chama aqui de substância amorfa, né? Tudo, se for pegar aqui, né, analisar o nosso corpo aqui, vai ver a célula, tal, até a menor partícula, depois da menor partícula, a menor coisa que existe, aí já é essa substância amorfa, ou a física quântica chama como vácuo quântico, né? Que é puramente uma energia. É puramente uma energia. Então, é possível que você já tenha ouvido, né, essa expressão, tudo é energia. É por isso, né? Absolutamente tudo que é feito, tudo mesmo, tudo que você puder imaginar e que não puder imaginar, é essa energia, como falou aqui, de forma condensada, né? Então, essa energia, quando se agrupa outras coisas, forma você, forma eu, forma o livro e forma outras coisas, tá? Como eu estou dizendo, se é a primeira vez que você ouve isso, pode ser que você precise ouvir outras vezes para fazer mais sentido para você, tá? Continuando aqui, diz assim, olha, cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. Só antes de entrar na explicação dessa parte aqui, quando fala que, olha,
cada pensamento no interior da substância provoca a criação, quer dizer o seguinte: como que as coisas se transformam fisicamente, né? Ou seja, por exemplo, esse gravador aqui, como que esse gravador virou um gravador? Como que esse livro virou um livro? Alguém pensou nisso. Alguém pensou nisso. Alguém pensou nesse livro. E o pensamento é o princípio de toda a criação. O pensamento é o princípio de toda a criação. Não existe nada que exista aqui hoje, né? Sei lá, eu estou com um fone de ouvido aqui, esse relógio, enfim, tudo o que existe foi pensado primeiro, tá? Então, o pensamento é o princípio para as coisas saírem do formato de pura energia, né, para se transformar em algo físico, tá certo? Então, o pensamento é a base de tudo. Então, aí ele diz aqui, olha, que apesar disso, e aí vem a ideia muitas pessoas têm a ideia do pensamento mágico, né? Então basta eu pensar para enriquecer. E aí ele fala aqui, olha, a ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância amorfa, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões, no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico. Então o que ele quer dizer aqui? Apesar de tudo, de o pensamento ser a base de tudo, não quer dizer que para que as coisas saiam desse formato de pura energia e se transformem em algo físico, né? Exemplo, quando você assiste, se você já assistiu lá o filme O Segredo, se você não assistiu, eu sugiro que você assista, lá às vezes passa uma ideia de um pensamento mágico, né? Se eu pensar que eu tenho um carro, esse carro vai aparecer para mim do nada. Se eu pensar que eu tenho uma casa de 10 milhões, essa casa vai aparecer para mim do nada. E como falou aqui, não basta somente o pensamento. O pensamento é a base de tudo, tá? Então, a principal mensagem que vai passar aqui nesse livro é que é preciso ter pensamentos de riqueza para que você se torne rico. Mas não quer dizer que só o pensamento de riqueza vai transformar a pessoa em uma pessoa rica, tá? Isso aqui, assim, é fantástico, tá? Porque mostra esse poder que existe, né? O poder do pensamento, porém que não é somente o poder do pensamento, tá? E aí tem a frase aqui, que é a frase principal aqui desse capítulo, que diz assim, olha: existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode fazer com que seja criado aquilo que ele pensou. Beleza? Então, o que quer dizer isso daqui? Se você imprimir um pensamento nessa substância original, que ele fala aqui de substância amorfa, ou vácuo quântico, ou qualquer outro nome, né, que outras teorias chamem, um pensamento impresso nessa substância produz a coisa. De forma prática, o início para você ter, por exemplo, vamos supor, eu quero ter uma Ferrari, o princípio para você ter essa Ferrari é você pensar nela. Pensar nela. Esse é um princípio. É o princípio. Mas, como falou aqui, né, nessa outra parte que eu acabei de ler, não quer dizer que é só isso. A gente está apenas no capítulo 4 aqui do livro, vão ter outras explicações. Tá certo? Bom, agora tem um trecho aqui que ele é muito profundo o que é falado aqui. É algo realmente fantástico, mas é algo que, como eu estou dizendo, se é a primeira vez que você ouve, pode ser muito até estranho de ouvir, né? Diz assim, olha: pensar o que queremos implica pensar a verdade independente das aparências. Pensar a verdade independente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências.
Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. Como assim, Fabrício? Pensar através das aparências. Aí, como eu disse aqui para você no início do livro, né? Esse livro ele não explica absolutamente tudo, ele é um manual prático mesmo. Se você quiser entender isso aqui, vai ser necessário você estudar física quântica, tá? Porque quando ele fala a independente das aparências, basicamente, né, na física quântica, mostra que existem infinitas possibilidades. E aquilo que você está vendo agora, existe muito mais coisa por trás do que você está vendo, né, e que você não vê do que o que você efetivamente está vendo. Você vê uma aparência, você vê um pedaço de uma coisa, mas existe um pedaço muito maior que a gente não vê. Tudo que você vê depende da sua atenção. Tudo que você vê depende da sua atenção. É isso que ele quer passar aqui. Então, quando ele fala você pensar a verdade independente das aparências, na prática quer dizer o seguinte: você pode, a sua aparência, dizer que você não é rico. Você pode, sei lá, morar numa casa de pessoa pobre, você pode ter uma conta bancária que diz que você é pobre, mas isso é uma aparência. Isso é uma aparência. Está acontecendo nesse exato momento outras coisas e em outras realidades, vamos dizer assim, você já tem ou já é o que você quer. Tá certo? Mas isso é a verdade. Tudo que você tem na sua mente é a verdade, sabe? Se você tiver na sua mente, eu sou pobre e tal, isso será a sua verdade. Se você tiver na sua mente, eu sou rico, e tiver isso de verdade mesmo, não só, mas tiver o sentimento disso, com o tempo isso também será a verdade. Então, a verdade é tudo que está na sua mente. Tudo que está na sua mente é a verdade. E quando você tem uma verdade aqui, a aparência com o tempo muda, tá? O que a gente aprendeu, e aí por isso que eu falo que quando se vê ou se ouve isso aqui a primeira vez, é um tanto quanto complexo, que assim, a gente pensa assim, olha, eu sou pobre, logo eu penso que eu sou pobre. Ou seja, eu tenho pouco dinheiro no banco, eu tenho uma casa ruim, eu sou pobre. Como eu sou pobre, eu penso que eu sou pobre. Mas não é assim. Você pensa que é pobre, por você pensar que é pobre, você é pobre. Se você pensar que é rico, você será. Mais pra frente isso vai ficar mais claro. Isso quer dizer pensar a verdade, tá? Então, por isso que, se você já fez, né, os outros treinamentos aqui do portal, você vê que por exemplo, a gente usa a técnica das afirmações, que você está afirmando ou se perguntando algo que você não está vendo, algo que não é real naquele momento. Mas quando você começa a se perguntar, somente acredita, a aparência muda e você muda a sua realidade. Tá certo? Então, um resumo do que a gente conversou aqui nessa parte 1. No capítulo 1, não é errado ser rico. Não é errado. Você pode ser rico e você pode ser uma pessoa espiritualizada ao mesmo tempo. Tá? Aqui no capítulo 2, que é o título A Ciência de Ficar Rico, mostra que você precisa fazer as coisas de uma certa maneira. Você não precisa, eu preciso ter nascido em tal local e tal. Não, você precisa fazer as coisas de uma certa maneira. Basicamente isso. Vai mostrar mais pra frente que maneira é essa. No capítulo 3, que tem o título Se é um monopólio de oportunidade, ou seja, somente poucas pessoas podem ser ricos, o dinheiro no mundo é escasso. Aqui mostrou que não. E nesse último que a gente conversou aqui agora, é um pouco mais profundo, mas fala que um pensamento, a base de tudo é o pensamento. Tá? E se você pensar e manter um pensamento na sua mente, mesmo que você não viva aquela aparência, com o tempo, esse pensamento vai transformar através das suas ações essa aparência, vai mudar essa aparência. O conteúdo que você tem aqui, com o tempo, vai ser o conteúdo que você vai ver na sua frente, vai ser a sua realidade. Tá certo? Espero que tenha feito sentido aqui para você essa parte aqui. Então, fechamos a parte 1. Em breve vai ser gravada aqui a parte 2. Provavelmente aí vão ser mais 3 ou 4 capítulos que a gente vai conversar. Beleza? É isso por enquanto. Um abraço e até a próxima parte.